Olá, pessoal, tudo bom? Roxinhas e roxinhos. Hoje nós temos uma live muito especial e eu espero que todo mundo participe. Já temos várias perguntas aqui, mas é claro que todo mundo está convidado a fazer as perguntas durante a live aqui no chat. Pode fazer que a gente vai ler. Essa live é a segunda live do Setembro Roxo e ela é especial porque muita gente pediu essa live. Várias pessoas que conversam comigo no inbox sempre pediu para falar sobre terapia holística, reiki, sobre terapias alternativas para lidar com os efeitos colaterais. Então fazia tempo que eu queria fazer essa live e finalmente esse dia chegou. Eu vou esperar mais um pouco o pessoal entrar e aí eu já vou chamar o André, tá bom? Então a live de hoje é terapias holísticas e doenças autoimunes, né, com foco na PTI. E a gente vai conversar com o André. Eu não vou falar, ele vai se apresentar. Então eu vou esperar mais umas pessoas entrarem aí e a gente já começa. Ah, tô vendo que a Ana Cris tá aqui, hein? Olha só. A Gabriele, a Bruna. Tudo bem, pessoal? Esse mês tá cheio de live. Vai ter live o mês inteiro. Semana que vem tem live. Vai ter live na última semana de setembro. Vai ter live todo dia. Então, vocês têm que participar. PTI do Chile. Olá, que legal. A Valéria do Pará. Oi, Valéria, tudo bom? Ah, no Chile também, que legal, hein? O pessoal da América Latina tá sempre em peso aqui na PTI Brasil, né? Isso é muito bacana. O pessoal da Argentina, do Chile, do Peru, né? A Bruna. A Bruna tá falando que o André é maravilhoso. O André é famoso, né? Já sei que um monte de paciente me mandou mensagem falando que segue ele. Bom, gente, acho que já dá para eu começar, né? Já passou uns 2 minutinhos. Eu vou chamar o André aqui e a gente vai começar. Pronto. Não, várias pessoas aqui me mandaram mensagem falando que conhecem o André. Ah, Chegou? chegou! Deixa eu ajeitar aqui que tá cortando minha cabeça, gente. Tá, então, a minha, acho que eu já subi a cadeira o máximo possível, gente. É isso aí. Você tá aparecendo. Aliás, você não está aparecendo para mim agora. Não? Não, Ué. não sei por quê. Não sei se para o pessoal tá Gente, como rolando bem. é que tá a imagem aí? Porque você tá aparecendo pra mim, sim. Que estranho. Você virou a câmera, você tava com a câmera virada pra frente e virou pra trás. É, mas você tá vendo meu rosto agora? Pô, tô vendo. Ah, ótimo. Olha o grande Wilson. Ó, chegou mais gente. Você tá me vendo? Não, Não. não Ué, estou te vendo ainda. gente, como é Mas que tá a pode imagem? ser. Então, vocês estão vendo os dois? Ah, então, se você tá me vendo, tá tudo bem. Ó, pra mim Isso é tá. importante. O pessoal tá falando que Ah, tá então ótimo. tá bom. Então tá. Então você me escuta. É capaz Não precisa me de eu ver. suar nessa live, hein, gente? Gente, essa live aí é energia, hein? E o calor que tá em São Paulo, Jesus. Então, tá 33 graus aqui. Quem é do resto do Brasil aí? Bom, o pessoal do norte aí tá tranquilo, né? No Pará deve estar 35. Mas... Nossa Ó, Senhora. a Bruna falou, sim, estou vendo os dois, a imagem está ótima, então tá tudo certo. Ótimo. Sou só eu que não te vejo mesmo. Uma pena que você tá linda, toda de roxinho. Eu nem tenho roupa roxa hoje, gente. Tudo bem, tudo bem. Depois você vai tirar uma foto e você vai colocar aqui pra gente. Bom, André, está presente. Apesar que tem muita gente aí que já te conhece, mas por favor, pode se Que apresentar. legal. Bom, gente, eu me chamo André Lui. Eu estou terapeuta holístico. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Aê! Eu estou terapeuta holístico há quase 7 anos, né? E foi uma grande surpresa para mim também ter me tornado terapeuta holístico e adentrar esse campo das terapias integrativas e complementares. Como eu disse, eu trabalho já profissionalmente nessa área há uns 7 anos, acho que foi por aí, uns seis, É sete oito, anos. né? Por aí, mais ou menos. Porque, na verdade, eu comecei em 2016 atendendo É gratuitamente. E verdade. aí eu via que as pessoas não
Não dava valor. se entregavam, não davam valor. Aí eu falei, não, deixa eu fazer esse negócio direito. E aí comecei, montei esse canal daqui que eu tenho no Instagram, montei no Facebook, essa coisa toda, e Super comecei. bombado. Super bombado. Eu vi um monte de seguidor aqui que é paciente. Eu falei, caraca, não é novidade para ninguém, André, aqui. Que demais, que demais. E aí, no final das contas, o que fez sentido para mim, porque eu fui buscar, assim como muitos que estão aqui hoje, né, buscando uma resposta para suas enfermidades, para suas questões adversas, através das terapias holísticas, eu comecei a ver algum sentido. E foi aí que eu falei, bom, se isso está fazendo sentido para mim, eu preciso replicar isso para os outros. Então, aos poucos, eu fui migrando. Né, eu acho, né? Assim, igual a PT Brasil, fez sentido para mim, eu preciso ir adiante. É um caminho natural. É porque a gente descobre as respostas das angústias e a gente não quer ficar só para nós, né? A gente quer compartilhar, né? É isso. Então, a partir daí que eu comecei a trabalhar com essas questões em mim e replicar para as pessoas o que fazia sentido. Então, até hoje é exatamente assim. Eu continuo estudando, continuo atendendo, continuo trabalhando, continuo movimentando o que faz sentido para a minha saúde. Né? Então, hoje tem algumas dicas aqui que vão ser, acredito que, né, para quem é comprometido, para quem realmente está a fim de mudar, vai ser bem efetivo. Não, eu falei, hoje é uma live polêmica, porque a gente tem o time de quem curte muito a terapia holística e se joga, e a gente tem o time de que não acredita. Então, assim, eu falei, quem não acredita não precisa assistir, gente. Porque a gente tem que agradar todo mundo, né? Essa semana a gente vai ter uma live também com o Padre Marlon, que vai falar de fé, de religiosidade. Então, a gente tenta atender todo mundo, mas é claro, as práticas holísticas, a gente conhece muito paciente que acaba indo atrás para complementar o tratamento, né? Não é para substituir o tratamento, é para complementar. Então... Isso que você falou é muito importante. Sabe por quê? Porque é isso, tratam como... Era muito falado sobre essa questão de práticas alternativas. E aí parece que é ou a medicina ocidental, ou você vai para essa outra parte que é ou um ou outro. Não tem isso. Por isso que até o Ministério da Saúde, até a própria OMS chama de práticas integrativas e complementares. Porque você não precisa deixar de fazer uma quimioterapia e fazer acupuntura, por exemplo. Receber um reiki, como você disse hoje. Sim. Sabe? Da mesma maneira, a fé. Não sei, tem hospitais, né, na BP, né, na Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, o reiki faz parte ali do atendimento de radioterapia. Eu sempre que acompanhei, né, minha mãe na radioterapia, então tinha uma equipe de reiki que ficava ali na sala de espera aplicando reiki antes de entrar para a radioterapia. Muito bacana isso, sabe? Então a pessoa já ia mais tranquila para a radioterapia. Claro que isso afeta no tratamento e no resultado, né? Se você está em outra sintonia, se você está mais calma, você vai e é um tratamento certo, assim, um pouco agressivo, dependendo do lugar, né, da radioterapia. Então fazia toda a diferença. É uma equipe voluntária do próprio hospital ali. Então é incrível, né? Ver hospitais de São Paulo já estão com essas práticas assim no atendimento mesmo. E você veja, o reiki, por exemplo, faz parte de uma das 29 práticas integrativas que são utilizadas pelo SUS, que são reconhecidas pela OMS, entende? Então, assim, não é algo que acredita ou deixa de acreditar, sabe? A coisa já foi comprovada, então, assim, muitos dos médicos... Já está em outro capítulo essa história. Muitos dos médicos falam, eu não sei como funciona, mas funciona, então continua. Exatamente. Sabe? Da mesma maneira que o que a gente vai falar aqui hoje é principalmente baseado na metafísica. Ou seja, a gente vai falar principalmente de práticas da medicina egípcia, da medicina tradicional chinesa, do taoísmo, da medicina germânica. Então, assim, não tem o que acreditar ou deixar de acreditar. Exato. Isso já é algo que já muito antigo. E funcionava, né? Quando eu fiz
um levantamento sobre a história da PTI, a gente fez uma timeline da PTI, né? Porque a gente chega a ouvir muita baboseira assim, ai, essa doença tá na moda agora, é nova, né? Tá na moda. E eu falei, gente, PTI existe há milênios, é que ninguém fala disso. Então eu fiz uma linha do tempo da PTI. E o primeiro caso descrito de uma paciente com sangramento ativo, sem nenhum sintoma de outra doença, sim, o baço aumentado, tudo certo. O clássico da PTI, com manchas, foi no Egito Antigo. E foi o Imhotep, né, o pai da medicina antiga, que descobriu esse caso e relatou nos livros. Então, assim, a PTI ela está descrita desde o Egito Antigo. E já era tratada como era tratada naquela época, que você falou, com as práticas daquela época, né? Não se conhecia célula, não se sabia que o sangue tinha compostos e tudo, mas já se tratava, né? O E outra, tratamento antes do conhecimento, né? tem muita coisa que até hoje nós, né, contemporâneos, a gente não consegue explicar daquela época, como que os caras fizeram. Sim. Então assim, sabe, é muita ignorância nossa que a gente não consiga explicar coisas básicas, estruturais, de falar, não, o que eles tinham como medicina, de repente, não era tão... hoje não consegue ser comprovado. Então, assim... Não era atrasado, né? Porque tem uma ideia, né? A gente acha que a gente evolui como humanidade e aí a gente se adianta no conhecimento. E não é necessariamente assim que funciona o conhecimento. O conhecimento, ele não está atrelado à evolução tecnológica, né? Ele está atrelado à evolução mais ética e moral, vamos dizer assim, de uma sociedade, né? Então, eu acho que a medicina, num geral, tá? Salvo alguns casos, virou business, né? Então, assim, por exemplo, a última vez que eu fui para um médico, por exemplo, o médico ele não olhou na minha cara, ele não encostou em mim, ele estava atrás de um computador, ele simplesmente passou um monte de remédio sem fazer, assim, você está com isso, você tem isso, o que você está sentindo, tal, tá aqui o remédio e vai embora. Né? E ao contrário de um terapeuta holístico, aliás, vamos explicar, né? Terapeuta holístico. Terapia, né? O terapeuta vem de terapeia, que tem a ver com essa coisa do cuidador, do tratador, digamos assim, de quem restabelece. Né? Vem desse grego terapeia. Holos vem da palavra todo. Então, o terapeuta holístico, ele não é um curador, ele é um facilitador, ele é um cuidador que visa a pessoa, o ser humano, como um todo. Então, se você chega lá, chega você, tua irmã e tua mãe, com dor de cabeça, ele vai passar o mesmo remédio para as três, salvo, né, médicos realmente mais comprometidos com essa questão. Não vem uma parte, vem um todo. Então, vocês três chegam lá e estão com dor de cabeça. Ele passa o mesmo remédio. Só que a causa, olha lá que beleza, a causa do teu, de repente, é alguma questão relacionada ao fígado. A da tua mãe, que usa óculos... Já acertou. A minha dor de cabeça é sempre no fígado. A da tua mãe pode estar relacionada a ficar muito tempo tentando enxergar, ou seja, alguma questão a ver com a visão. E, de repente, a tua irmã é uma terceira coisa, porque, de repente, comeu, houve, de repente, uma intolerância alimentar e aquilo causou a dor de cabeça. Então, quando você começa, assim como, né, agora vou puxar a sardinha para o lado dos terapeutas holísticos, quando você começa a tratar a causa e não só o sintoma, não que você não vá cuidar do sintoma, mas quando você começa a ir para a raiz das condições adversas, a coisa começa a se mexer. Então, hoje, quando a gente fala de metafísica e de psicossomática, que é o tema aqui hoje, é exatamente o que a psique, ou seja, que algumas literaturas eles trazem muito como mente, outras mais antigas tratam como alma, e a questão da soma, que é o corpo. Então, é o que a mente cria e o corpo absorve, ou, você pode até falar, né, o que desestabiliza a alma, a sua essência, e acaba recaindo, afetando o corpo. Então, é exatamente disso que a gente vai tratar hoje. Sim. Né?
Você já introduziu aqui, porque eu já ia te perguntar. Então, vamos falar, porque assim, muita gente aqui não sabe o que significa. Então, o que significa a psicossomática? A psicossomática é exatamente o que a mente, psique, cria na soma, no corpo. Então, tudo que você pensa, você gera um campo vibracional, tá? Eletromagnetismo, pensamento e sentimento. E aquele eletromagnetismo, ele vai influenciar os teus corpos sutis, que é o teu corpo energético, que é o primeiro aqui, que é quando a pessoa fala assim, tô vendo sua aura. Que aura que é essa? Que troço que é esse? Né? Então, a aura é exatamente os teus corpos sutis. Que Ou quando a pessoa fala, meu santo não bateu com o dela. É áurea. a pessoa não precisa nem chegar perto de você, a coisa já não tá. Não bateu. A energia chegou antes. Porque tem o corpo energético, tem o corpo emocional, tem o corpo psíquico e tem o que a gente chama de corpo espiritual. Entende? Então, ele é o teu invólucro. Então, dependendo da tua qualidade de pensamento e sentimento, você vai atrair algum tipo de questão. Aliás, eu não gosto de chamar de doença, tá? Eu prefiro chamar de condição adversa ou enfermidade, porque parece que doença é algo que a pessoa vai ficar para todo Em espanhol sempre. é enfermidade, né? Eles não falam doença também. Em espanhol eles usam enfermidade. Que é Entende? Porque não uma situação fica. transitória, né? Uma enfermidade. Aliás, antes da gente continuar, eu posso contar uma Sim, história de alguém que você conhece? conta, conta. A minha irmã. Ai, conta a história da sua irmã. A história da sua irmã é pancada. A minha irmã, ela não estou nem falando agora da endometriose que ela teve a retirada do útero. Vou falar sobre o Hashimoto, sobre a questão da Ah, sim. tireoide, Ah, da minha irmã que é uma também, autoimune, então. As duas irmãs, tá? da autoimune. Então, o que Sim. acontece? Ela simplesmente pegou e me ligou um dia. Falou, olha, a médica disse que eu vou ter que começar a fazer um tratamento e essa é uma doença que eu vou ter para o resto da minha vida. Olha essa história. Eu virei para ela e falei, e você acredita nisso? Ela falou, eu não vou deixar de tomar o remédio. Eu falei, essa não foi a pergunta. Falei, cá, vamos fazer o seguinte, você vai continuar tomando remédio e você vai fazer tudo o que eu disser. Combinado? Ela falou, combinado. Então eu passei um fitoterápico para ela, fiz uma anamnese dela, relacionado principalmente a essas questões de emoções, pensamentos e sentimentos. Ela começou a tomar floral. Eu passei uma dietoterapia para ela, cortando glúten e caseína durante um ano. Um ano. E ela fez tudo o que eu fui falando durante esse tempo. Precisa ficar um ano para tudo isso? Não. Mas, né, terapeuticamente, a coisa aconteceu ali. Ela voltou um ano depois para ver como que estava o controle. E a tal dessa autoimune da tireoide, da Hashimoto, sumiu. A médica olhava os papéis e falava assim, não, eu devo ter errado no diagnóstico. Eu errei, porque isso não existe. Eu nunca vi um caso ser revertido. Ela saiu de lá pulando. Qual que foi o erro dela? Ela saiu de lá e falou, bom, então se agora está tudo certo, Vou comer um hambúrguer. eu vou agora. E ela voltou a comer. Depois de mais um ano, ela retorna na médica, tá lá o troço de novo. Bom, você me conhece. Ó, gente, pra quem não sabe, eu e o André, a gente se conhece desde que a gente nasceu praticamente, né? Então, as nossas famílias são amigas há 50 anos, então a gente se conhece há muito tempo. O André sabe, ele viu minha PTI, ele sabe toda a história. E você sabe que depois que eu comecei a cortar mesmo o que me fazia mal, não só de comidas, mas de pessoas, realmente eu entrei em remissão depois de um ano e pouco, né? Eu fiz todos os tratamentos possíveis. Mas o que você falou para sua irmã foi uma coisa que eu tinha dentro de mim. Eu não acreditava que a PTI ia tirar minha vida. Eu não me entreguei para a doença, sabe? Eu não falei, a PTI vai me matar, eu vou morrer disso, acabou, não tem jeito. E assim, eu não vou dizer que eu não tive motivos, porque quem me conhece aqui na página sabe que 6 tratamentos deram errado. Então, assim, eu só fui dar certo no 7º tratamento. Mas é claro, ao mesmo tempo que eu estava fazendo todo o tratamento internado no hospital, eu estava
com os meus livros lá, né? Porque eu não fiquei assistindo televisão no hospital, fiquei lendo. Então, com os meus livros lá, eu estava me nutrindo de bons pensamentos. Às vezes eu sentia que o pessoal ia me visitar com uma energia meio assim, eu proibia as visitas, porque eu falava assim, vem com cara de velório aqui, melhor não vir. Eu sei que tem muito paciente que faz isso também. Eu proibia mesmo as visitas, porque eu falava, o pessoal já vem com as flores do enterro, meu. Com a coroa de flores já para Eu entregar. não quero. Então, assim, eu me foquei em mim, coisa que eu não estava fazendo para ter ficado doente, obviamente. E deu certo, entendeu? Então, eu sei que foi um conjunto de coisas, e é o que eu falo para todo mundo. Não é uma regra, e não é para todo mundo me escutar e fazer exatamente o que eu fiz que vai dar certo. Mas eu parei de beber quando eu estava fazendo meu tratamento. Parei de comer comida crua, né? Você sabe, peixe, aí, hoje eu já sou vegana, então eu comecei a fazer todo um lactose, já tinha parado há muito tempo. Eu comecei a cortar o que me fazia mal e que eu sabia que me fazia mal. Porque a gente sabe o que a gente come e leva a gente pro banheiro, gente. A gente sabe que faz mal, que dá dor de cabeça, a gente sabe. E É uma escolha nossa continuar nisso ou não. É uma escolha nossa. E é uma então, eu sempre coisa. falo, não é uma fórmula, tá? Mas aí cada um tem que achar o seu caminho nisso, né? Cada caso é um caso, né? Por isso que eu falo. Hoje a gente vai falar de uma maneira muito geral aqui. Sim, né? sim. A gente vai tentar abranger o que a gente chama de a maioria, tá? Sim. Porém, tem casos e tem casos, né? Porque não tem como a gente generalizar, ainda mais dentro do campo holístico, dentro da terapia, não tem como a gente generalizar. Então, assim, ali eu pergunto se vai ficar salva a live, vai ficar salva. Vai lá pro YouTube também, porque eu coloco lá pro. Tem uma galera da terceira idade que não acessa o Instagram, então tá lá no YouTube. anyway. Vai ficar assim. Então, assim, realmente, cada caso é um caso, por quê? É a mesma coisa que a ansiedade, que eu brinco com as pessoas. A ansiedade não é uma única coisa. A ansiedade é um pacotinho. E o pacotinho que eu estou vivenciando tem vários ingredientes. Mágoa, frustração, raiva. E o pacotinho que você vivencia, dessa ansiedade, aqui, do ciclo que você está passando por ela, tem, às vezes, os mesmos ingredientes, só que em patamares diferentes, e às vezes tem questões sentimentais, emocionais, que eu não estou vivenciando, mas que você está. Mas não deixa de ser uma ansiedade. Da mesma maneira que você não pode tratar toda pessoa com o mesmo protocolo. Isso é uma coisa que eu falo muito aqui para os pacientes, não só da PTI, mas doenças autoimunes no geral. Por mais que a gente tenha um protocolo do Ministério da Saúde do que tem que tomar, a ordem e tal, os próprios médicos não seguem o protocolo, porque cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que toma os medicamentos numa ordem completamente diferente de outras pessoas. Porque não é uma receita de bolo. E é o que você falou, depende de como cada pessoa também se encontra naquele momento. Eu sei que a minha PTI foi do jeito que foi mais agressiva por todo o conjunto de fatores que tinha envolvido na minha vida naquele momento. Né? Agora vamos lá. Já para quem não sabe o que é PTI, explique. Para quem não é da PTI Brasil, aí da família Roxinha, o que é PTI? PTI é uma doença autoimune, a púrpura trombocitopênica idiopática, ou o nome novo, que é mais fácil de falar, trombocitopenia imune. A trombocitopenia imune é uma doença autoimune, onde os anticorpos atacam as plaquetas do sangue. Então, é uma doença que afeta a coagulação, é uma doença hemorrágica, e ela só tem essa característica, ela não afeta mais nenhuma célula sanguínea, ela só afeta a produção de plaquetas e causa uma hiperdestruição de plaquetas. Ela envolve o baço, sequestra as plaquetas, porque ele é um filtro sanguíneo, e envolve o fígado também, que é uma descoberta de 10, 15 anos atrás, que algumas pessoas não têm o sequestro plaquetário no baço, e sim no fígado. Então, por isso que tirar o baço, como era antigamente a terapêutica mais utilizada, não é tão recomendado hoje em dia, porque a gente sabe que nem todo mundo tem um problema no baço. Pode ser no fígado e o fígado você não pode tirar. Então, hoje, por isso que tem mais tratamentos também, e tem também o tratamento. O primeiro tratamento da PTI é a observação, né? Que é ver se o corpo reage sozinho. Os médicos ainda aplicam esse tratamento pelo primeiro mês, a não ser que a pessoa esteja muito grave. Então,
basicamente uma doença hemorrágica autoimune e ela é rara, né? A gente tem cerca de 30 a 50 mil pacientes no Brasil. Pouquíssimo. Ainda bem. É. Então, assim, mas é isso, né? E aí vem a questão, né? Tá, e como que eu trato isso? Se eu falo, principalmente, se o alicerce que eu trabalho é a psicossomática, ou seja, o que os nossos pensamentos e sentimentos trazem para o nosso corpo, como que eu vou tentar Exato. eliminar? Porque assim, é isso, já tem o tratamento médico que, né, as pessoas participam, como você falou, foram 7 shots ali, né? Vou para vários Até lados, quimioterapia, meu querido. entende? Então, assim, vou para esses lados. Agora, o que dá para eu complementar? E aí entra lá no começo da nossa conversa. De ser integrativo, você não precisa trocar. Não é porque você tem fé em algo, em alguém, que você vai deixar de vivenciar essa fé por conta de ser algo que você está sentindo no corpo e o cara te explicou ali como que teu corpo está funcionando e você vai começar a tomar remédio. Então, assim, você vai tomar um remédio, você pode rezar para quem você quer rezar ou orar para quem você quer orar e você pode, obviamente, adentrar esse campo tanto da terapia e aí, né, abrange vários tipos de terapia, e dentro das terapias holísticas, das práticas integrativas e complementares, também existe esse reajuste, principalmente energético, que vai auxiliar teu corpo a trabalhar de uma maneira mais efetiva. Então, é daí que vem essa ideia de corrigir a tua estrutura interna. Eu nunca falei aqui na PT Brasil das minhas crenças, né? Nunca falei pessoalmente do que eu acredito. O pessoal sabe que eu sou meio bruxa, né? Quem me conhece mais tempo aqui. Mas eu tive várias práticas integrativas durante o tratamento. Porque, assim, eu conheço gente de todo tipo. Então, todo mundo queria me ajudar, você concorda? Então, tinha uma amiga minha que vinha em casa toda semana me fazer acupuntura auricular para me restabelecer o emocional, porque eu tive uma depressão pós-diagnóstico, que é normal na doença autoimune, acontece. Eu tinha o pessoal do terreiro, né, as mães de santo. Eu tinha as enfermeiras que tratavam de mim no hospital, eram evangélicas, então elas liam os livros dos pastores para mim antes de dormir, elas liam as orações comigo. Tinha o pessoal católico, né, que tinha o kardecista, teve de tudo, gente, né? As minhas práticas foram de todos os tipos. Assim, reiki, teve muito reiki, teve até Seishonoye. Até a minha forma humana foi feita. Então, assim, eu abusei de todas as crenças possíveis, porque eu sou super aberta a todas as crenças. Eu falo que teve um dia específico do meu tratamento no hospital, que era um dia que eu estava muito grave, e eu estava tristinha, assim, tal. Mas eu tava com esperança. Eu tava triste, mas eu tava com esperança. E aí a enfermeira, que era evangélica, ela veio conversar comigo e ela falou assim: se eu te trouxer o livro do meu pastor para você ler, é rapidinho. Você aceita? Eu falei, claro, porque ela viu que eu tava lendo um monte de coisa. Aí ela me trouxe, e naquele dia eu li o livro num dia só. Foi uma mensagem muito bonita no livro, sabe? E eu senti aquela luz. E aí no dia seguinte meu exame veio melhor. Então, eu falo assim, o Juan Guaribe, né? Aquele pastor famoso da Paz e Vida. Eu falo, tem paz e vida também aqui. Teve tudo aqui. E nunca é demais, sabe? Se não faz mal, se não é contra o que você acredita, nunca é demais. Eu acho que tudo é válido. Então, eu vou fazer a pergunta de 2 milhões de dólares, que é se você sabe, se tem uma definição, uma psicossomática da PTI em si. Olha, eu vou chamar de púrpura aqui, acho que fica mais Sim, fácil pode para falar. mim. E até mandei mensagem, gente, para quem está aqui, mandei mensagem hoje para Marília, porque eu estava apavorado. Porque é uma enfermidade tão complexa e tão cheia de nuances que eu falei, eu vou fazer uma cola, porque senão eu vou me perder no meio do caminho e é capaz de esquecer alguma coisa. Então, às vezes, eu vou desviar o olhar, tá? Pode falar. E é exatamente para trazer algo mais completo, né, da púrpura, né? Então, vocês já entenderam mais ou menos o que é essa questão da psicossomática, como que trabalha,
em que campo que atua, né, que é principalmente no mental e no emocional, ou seja, nas questões psicoemocionais, e tem como as terapias holísticas auxiliarem nesse processo. Não só nesse processo, mas em todos os processos, né? Eu brinco assim, eu lembro que quando eu entrei para a escola de terapia holística, né, para estudar esse troço, as pessoas falavam, ai, o reiki me salvou, ai, porque as terapias me salvaram. Eu falava, esse povo gratiluz, esses namastê aí, Jesus amado e tal. Ah, sabe, não tinha muita paciência, não. Eu sempre fui um cara mais prático, né? Mas hoje eu falo, foi o que me salvou, né? Porque eu fui uma criança muito doente, até os 7 anos de idade, mais ou menos. Com 1 ano e meio, eu parei de andar. Eu fui desacreditado pelos médicos e meus pais chegaram numa época ali que não tinham mais dinheiro, eles estavam devendo e não tinham diagnóstico, e os médicos falavam, olha, teu filho não tem mais do que 2 meses, no máximo. Então, até eu caí na mão de um terapeuta que trabalhava com a questão de homeopatia. E aí ele falou, olha, tem a ver com a absorção do ambiente. Meus pais jovens, né, sem dinheiro, com uma criança doente, ou seja, ao invés de até auxiliar naquele quadro, acabavam até trazendo mais essa vibração, essa energia de preocupação, né, de medo, de ansiedade, tudo e tal. Então, assim, a partir daí que minha mãe começou a me levar nesses lugares, a ler muito, né? Minha mãe sempre lia muito também, inclusive até a Louise L. Hay, que é uma das principais autoras sobre essa questão da metafísica da saúde, né? Aqui nós temos a Cristina Cairo, aqui nós temos o Val Capelli, então, que é maravilhosa. Então, a partir daí que eu comecei a linkar as coisas e falei, gente, faz sentido. Óbvio que não foram só meus pais, tá, gente? Eu acredito que eu trago coisas lá de trás, né? Que vão além do intrauterino. É lá mais para trás. Então eu trouxe essas coisas ainda para queimar aqui nessa vida. E no final das contas, lá no começo ali da adolescência, eu já comecei a ler sobre isso. Mas para mim. E é só depois, muito tempo depois, lá na vida adulta, que eu fui entender que esse era um material que fazia total sentido para mim durante toda a vida e que eu deveria trabalhar com ele. Então, quando a Marília virou para mim e falou, você traz algumas coisas aí? Eu falei, deixa eu me organizar, porque a coisa aqui vai ser complexa. Por quê? A púrpura, né, ela tem a ver com a questão autoimune. E vamos lá, gente, o que são as condições autoimunes? É o corpo brigando com o próprio corpo. Tem gente que acaba recaindo em algo, uma questão autoimune, porque colocou, por exemplo, uma prótese dentária, porque o corpo começa a rejeitar aquele material. O problema maior da autoimune é que o corpo, vamos lá, estamos falando de metafísica, ele está se autocombatendo. Tem alguma coisa ali que ele está lutando internamente. E quando a gente joga para esse plano psicoemocional, a questão é se perguntar, que luta interna eu estou travando? Entende? Aonde que eu estou praticando o que alguns, vamos lá, hein, essa palavra é forte, o que alguns autores chamam de suicídio sutil. Porque é o corpo combatendo, lutando, entrando em confronto para matar o próprio corpo. Porque acredita que ele é um agente do mal. Então, dentro da metafísica, quem está sendo, no caso da púrpura, quem que está sendo morto ali? São os glóbulos vermelhos. Que eles estão sendo massacrados, atacados. As plaquetas. Então, a gente vai chegar lá. Entendi, você vai chegar nas plaquetas. Exato. Então, assim, vamos tentar entender o sangue. Nós temos
o masculino e o feminino. Yin, que é o feminino, e Yang, que é o masculino, certo? Então, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, elas estão ligadas ao masculino. E o feminino é representado pelos leucócitos, que é os glóbulos brancos, que combatem infecção, corpo estranho, ou seja, daí a gente já começa a entender um pouco mais sobre essa polaridade interna. Durante esse papo aqui que a gente vai ter, vocês vão entender melhor. Então, assim, os glóbulos brancos, eles estão ligados ao sistema imunológico. Mas também, como eu disse, representam o feminino. Hoje, Marília, a maior parte dos casos de PTI, quem é mais atingido, homem ou mulher? Mulheres. 75% a 80%. Tá? Então, assim... Aliás, doenças autoimunes no geral. Então, assim, é só para entender que é um exagero do próprio funcionamento do sistema imunológico. Ou seja, desses glóbulos brancos, por isso que eu falei, calma que a gente vai chegar lá. Por isso que eu falei que é complexo. Né? Então, assim, é um exagero desse feminino. E principalmente, agora nós vamos para a psicossomática raiz, de questões mal resolvidas com as principais figuras masculinas. Ixi. E na maioria das vezes é inconsciente. Aí fala, não, mas eu só tive aos 30 anos. Óbvio. Então, às vezes você guardou algo que é lá da primeira figura paterna, que ou é pai, ou é alguém que representou isso, um avô, um tio. Ele fala, mas foi abandono. Não, ele foi um cara maravilhoso. Sim, foi um cara maravilhoso. De repente, na hora que ocorre a passagem dessa pessoa, ela deixa de existir aqui na Terra, de repente, aquilo é uma quebra. E aquele gatilho ativa e o corpo começa a brigar com o próprio corpo. Entende? Por isso que cada caso é um caso. Não precisa ser uma questão de uma figura paterna que abandonou, que era mais austero. Acontece. Mas assim, é bom investigar. Neste caso, é bom investigar a figura masculina. Tá? Então, o que está mal resolvido. Por isso que é legal trabalhar em terapia. Dependente do que você... Né, para qual lado, para qual tipo de terapia você vai. Tem que trabalhar... nas questões autoimunes em si, você tem que trabalhar isso. Então, assim... a raiz, com certeza, está lá nessa figura paterna, ou na figura do pai, e que pode, na verdade, ter esse gatilho mais para frente só, com um chefe, com um namorado ou cônjuge. Por isso que eu falei pra você que o meu é o combo. Que o meu... Com um filho. Depois de um término. Meu PTI foi depois de um término de relacionamento. Entendi. Um relacionamento então, quando você... que eu vivi. Então, foi... Quando você começa... e quando você começa... E assim, eu sei um pouquinho da história dos teus pais. Sim. Então, assim... É o que eu te falei. Verdade, as figuras paternas. E pode pegar. Que o gatilho vai ter dado ali, e quando você puxar para a raiz, mesmo que for inconsciente. É engraçado que a gente tem um dado estatístico que mais de 70% das mulheres com doenças raras, diagnosticadas com doenças raras, são abandonadas pelo cônjuge no primeiro mês. Então, a gente já... E assim, desculpa a minha sinceridade, mas uma pessoa que te ama não vai te abandonar num momento desse. Então, já é uma situação arrastada ali, entendeu? Que a doença vem para pôr um ponto final naquilo. Mas, óbvio, a maioria sobrevive a isso, tá, gente? No começo dói, mas depois você vê que você foi o melhor livramento da sua vida. Mas tem essa relação, né? Tem essa relação. Isso é muito, assim, isso diz muito, é o que você falou, né? O feminino. E aí, vamos para o baço, já que você falou sobre o baço. Né? Aí você fala, tá, então esse troço todo tá rolando ali no baço. O que é o baço? Na medicina tradicional chinesa, o baço ele está relacionado à questão da preocupação. Mas não uma preocupação legalzinha. Estou preocupado. Não.
É quase uma obsessão, neste caso. Então, o que acontece? O baço, dentro da medicina tradicional chinesa, ele está acoplado ao estômago. E o que é o estômago? O estômago é quem digere as ideias que saíram do plano sutil e vem para cá. Tanto é que quando o estresse é muito grande, você consegue comer alguma coisa? Ah, vou bater um pratado de feijoada. Não vai. Não vai. Não vai. Porque não deixa. Porque uma coisa está interligada com a outra. Estuda Caibalion, né? Quem não conhece aqui, estuda as 7 leis herméticas aí que vai entender o que eu estou falando. Então, assim, tem a ver com absorção e assimilação de ideias. Então, essa preocupação do baço é muito grande. Tanto que mesmo quem não tem a púrpura, quem não tem nada de autoimune, quando está com esse baço enfraquecido, além da língua ficar um pouco mais branca em determinadas regiões, são pessoas que quando batem a perna, o braço, ficam visivelmente mais roxas, muito mais rápido. E quando você está com o baço fortalecido, a energia do baço fortalecida, né, que é esse Qi, essa energia prânica, tá tudo bem. Você pode bater, que não vai ficar roxo. Então, assim, lá atrás, a medicina tradicional chinesa já trazia isso pra gente. Então, o baço está de que lado do corpo, Marília? Me conta. Tá do lado esquerdo, embaixo do coração. Ou seja, o que acontece? O baço está do lado esquerdo. E para o taoísmo e para a medicina tradicional chinesa, em outras literaturas, eles levam de outra maneira, tá? Quando você vai para o yoga, essas coisas todas. Mas vamos lá. Eu estou falando de medicina tradicional chinesa e taoísmo, tá? Estou falando lá da medicina egípcia. O lado esquerdo tem a ver com o masculino. E o lado direito tem a ver com o feminino. Até tem um post sobre isso, depois, se alguém quiser, me chama na DM que eu passo isso. Lá na tua página, pode ter certeza. Você vai ganhar uns 10 mil seguidores. Então, assim, o baço está à esquerda de corpo e tem a ver com o masculino, mais uma vez. Então, assim, essas condições adversas do baço, elas estão principalmente conectadas à energia, mais uma vez, pai ou da figura paterna. Então, aí você fala, então tem a ver só com o pai? Às vezes a pessoa nem conheceu o pai, porque o pai faleceu antes. Não. Às vezes, a energia da mãe teve que assumir um yang, ou seja, o yin teve que assumir um papel muito yang, e essa exacerbação dessa energia yang proveniente da mãe reflete no teu baço. Porque, ainda mais do 0 aos 7 anos, o primeiro setênio, a tua ligação com a mãe é muito intensa. Eu nem te contei, assim, poucas pessoas sabem, mas eu tive PTI quando era criança e não sabia. Eu fui descobrir que provavelmente era PTI agora, pouco tempo atrás, com a médica, analisando, fazendo várias perguntas, e aí veio aquela, sabe, desbloqueia uma memória? Desbloqueei uma memória de 5 anos, que eu tive um sangramento no nariz de noite, e era meu aniversário, eu ia pra escola, ia pra festa de aniversário de quem fazia aniversário, e aquele nervosismo, aquela ansiedade, eu tinha 5 anos, eu ia fazer 6 anos, eu me lembro desse dia, agora despertou essa memória. Eu tive um sangramento nasal imenso, mancha pelo corpo durante uma semana, só que a gente tá falando, né, dos anos 80, 90, que ninguém ia no médico, né? Então, não me levaram no médico por conta disso. É uma dor de garganta, é uma gripe. Ninguém levou a fundo. Mas eu fui falando com a médica, e aí eu tive de novo aos 9 anos. E nas 2 ocasiões, tinha relação com meu pai. Eram situações relacionadas ao meu pai. Então para mim faz total sentido. Bom, você sabe, eu faço terapia há 300 anos. Para mim faz total sentido. Na época que eu descobri a PTI, não fazia. Eu fui descobrir depois. É isso, porque quando você começa a mergulhar, você vê que faz sentido. Quando você vai a fundo realmente, né, você entende que está tudo interligado. Então, o baço, por exemplo, né, que a gente está falando, ele produz leucócitos e tem reserva das hemácias. Né? Então, assim, quando a mãe não é atuante na educação, no cuidado com aquela criança, ou né, o baço ele não fabrica os leucócitos, ou quando o pai, nesse caso, né, não é atuante, o que acontece?
não há reserva de hemácias dentro desse órgão. Então, o que a gente está falando aqui? Dessa desarmonia da polaridade entre o masculino e o feminino. Aí, de vez em quando eu falo sobre pai e mãe aqui, a galera, é tudo pai e mãe, né, gente? Acabou de escrever aqui uma mãe, eu ia PT em criança. Entende? Mas é exatamente isso. Criança, até os 3 anos, assim, imagina. Primeiro que, quem não conhece aqui, procura sobre a CIV, que é a ciência do início da vida, da doutora Eleonora Luzes, que ela fala que a criança já absorve a energia da mãe e do pai, da pré-concepção, durante a concepção, durante a gestação, no parto, durante o aleitamento materno e os 2 anos e meio ou 3 anos, os 3 primeiros anos de vida. Então, o que você já absorveu de coisa, só até ali. Depois, só precisa de gatilho para ser disparado, gente. Só precisa só precisa de algo aqui, ó, de um chefe, de um namorado, de alguma coisa para fazer assim, ó. Como? Eu tinha o pior chefe do mundo e um ex-namorado abusivo. Perfeito. Assim. Entende? Então, assim, quando você começa a compreender essa parte psicoemocional, fica mais fácil de você soltar. Sim. Fica mais fácil de você complementar esse trabalho que precisa ser feito, que é a recuperação do corpo, ainda mais porque muitas pessoas só vão conseguir, não digo um diagnóstico, mas de repente entender isso depois que aquele troço já virou crônico. Sim. E é infelizmente. Mais difícil. E é mais difícil você arrancar. Quando você pega no começo, que nem eu disse a história da minha irmã com Hashimoto, sabe? O hipotireoidismo. Então, assim, quando você consegue pegar no início, você consegue desprender essa energia e você libera. Então, você tem a tal da cura. Dá pra ir depois? Dá. Eu não andava, só que o meu, no caso, eu fiz uma cirurgia espiritual para voltar a andar. 1 ano e meio? Não, quase 2 anos a minha remissão. Então, dá. Eu falo, não desiste dos primeiros 3 meses. Dá. Mas é por isso que eu falo que até a nomenclatura das coisas, elas devem tomar cuidado. Né? E quando a gente estuda a etimologia, eu gosto bastante de etimologia, você começa a entender realmente o real significado das palavras e você para de usá-los de qualquer maneira. Porque ainda doença está muito conectada a algo que você carrega pelo resto da sua vida. E não é assim. Não é assim. Você tem que tomar cuidado. Eu, por exemplo, estômago é uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado. É uma parte mais enfraquecida, fragilizada minha. Da mesma maneira que para uns pode ser essa tal da autoimune. Entende? Mas vamos continuar porque Não, complexo. Então, eu vou te fazer mais uma pergunta que é mais punk também, que é sobre o vazio existencial que surge no diagnóstico. Eu quero abordar isso daí, porque o que acontece? Eu vou falar para você a reclamação geral, assim, sempre que a gente recebe de pacientes novos, que chegam novos aqui. Meu mundo acabou, minha vida acabou, eu tô sem chão. Essa frase, meu mundo acabou, minha vida acabou, eu acho que eu leio uma vez por semana, pelo menos. Aí, claro, eu não sou terapeuta, gente, eu sou paciente igual todo mundo, mas eu começo a conversar com as pessoas para não alguém perguntou quando ficar crônico ainda dá tempo. Dá tempo. Eu já falei para vocês que eu já vi remissão depois de 20 anos. Dá tempo. Não existe esse crônico para sempre também. Então, eu recebo muito essa frase, eu acho impactante, sabe? Minha vida acabou. Perdi tudo. Meus sonhos, não sei o quê. Quando vem diagnóstico. E aí, por que eu estou falando do vazio existencial? Porque você já falou muito sobre vazio existencial lá no seu perfil. Eu acho muito interessante o conceito que você trouxe. Então, eu queria que você trouxesse para todo mundo aqui. Porque é o que? É o golpe, né? É a ficha que cai. Vazio existencial, ele foi uma nomenclatura dada por Viktor Frankl, né, um psiquiatra, que ele conviveu ali junto com os judeus no campo de concentração nazista. Então, assim, durante os estudos dele, ele viu que o vazio existencial, né, essa perda de si, acontecia principalmente
em dois âmbitos. Um, na quebra de uma certeza ou de uma expectativa. Ou seja, você acredita que teu pai é um herói. Aí lá na frente você descobre que teu pai não é um herói. É uma quebra de expectativa, uma quebra de realidade, de uma certeza que você tinha. Né? Da mesma maneira, quando a gente acredita em alguma frase dos nossos pais, tipo, você não presta para isso não. Você nunca vai arrumar alguém desse jeito, porque você senta assim, você faz assado. Dinheiro não dá em... Então a gente acredita nisso e quando a gente chega na idade adulta, né, caminha para a idade adulta, a gente vê que de repente não, funciona de outro jeito. E aí tem uma quebra daquilo que era uma certeza para você. Então você acreditou aquilo durante um período e quando há essa quebra, ou seja, eu acredito que eu sou jovem e não vou ter uma questão autoimune para ter que lidar agora com 20, 30, 40, 50 anos. Ainda tem muito caminho pela frente. Então, quando há essa quebra, surge o vazio existencial. E a segunda questão é quando há uma falta de propósito. E aí, mais uma vez aqui, né, vou repetir o que eu disse lá no canal, que na verdade ele foi uma entrevista para o TV Consciência Próspera ali do Samuel, que foi um podcast. Eu gosto de deixar bem claro, a partir das palavras da Lucilena Galvão, maravilhosa, que a diferença entre projeto e propósito. Porque projeto, ele tem um fim. E projeto, ele é um movimento do ter, quando o propósito é um movimento do ser. Como assim? Eu vou dar uma casa para minha mãe. É um projeto, é um propósito. Eu vou abrir uma empresa da qual eu posso simplesmente trazer muitas pessoas e elas vão se sentir dignas, porque elas vão trabalhar, vão ganhar seu dinheiro, vão sustentar suas famílias. É um projeto, é um propósito. Eu vou estudar com alguém da espiritualidade durante um ano. É um projeto, é um propósito. E aí eu viro para as pessoas. Então vamos lá. Vou brincar com você disso daí. Marília, casa para mãe, projeto ou propósito? Projeto. Você abriu uma empresa da qual você consegue fazer essa comunidade ser digna, ganhar dinheiro e alimentar suas famílias. É projeto ou propósito? Eu acho que é projeto também. Você estudar sobre espiritualidade durante um ano com determinada pessoa assim que vai fazer com que você ascenda. Acho que é projeto, mas acho que não funciona, porque você nunca estudar é uma coisa que não tem fim, gente. Se tiver fim, não tá. Mas todos são projetos. Exatamente. Por quê? Todos têm um fim. Quando você Propósito, termina a casa... Mim, propósito. E quando eu falo isso, o pessoal fica até meio... Mas é verdade. A PTI Brasil, para mim, é propósito. A PTI Brasil, ela veio como um propósito para mim. Ela não é um projeto, ela é um propósito. Ela é uma escolha diária que eu faço por um propósito. Porque eu abro mão, né? As pessoas acham que eu não faço mais nada na minha vida, mas eu abro mão de muitas coisas, planos, sonhos e projetos meus pelo propósito da PTI Brasil. A PTI para mim é propósito. Graças a Deus, então, eu cumpri o meu. Você entende? Então, assim, quando você compreende que você comprou, você montou a empresa, você estudou, você passou por aquele projeto e ele terminou, você vai arrumar um outro projeto. Porque o propósito é você se melhorar como ser humano. Você entrou desse jeito e você precisa sair mais fraterno, mais justo, com mais ética. Você entende? O propósito tem a ver com uma coisa muito maior. É o planejamento do ser, enquanto o projeto é o planejamento do ter. Então, o vazio existencial, ele surge, muitas vezes, até porque, quando a pessoa é diagnosticada, há uma quebra, inclusive, nesse propósito que ela fala. E agora, como que vai ser daqui para frente? Então, se ainda há uma confusão entre projeto e propósito, a pessoa acha que o propósito é o próprio projeto. Gente, eu ainda pretendia ter filho, e não. Será que. Como é que vai ser? Nossa, a dúvida é uma dúvida boa, bem perguntada, viu? Então, será que eu passo isso para o meu filho? Como é que, Jesus, como é que isso vai ser? Então, o vazio existencial, ele surge exatamente nesse ponto. Quando há essa quebra. Então, quando a gente
gente entende isso, fica mais fácil da gente compreender que aquela frase do Sartre, né? Não é o que o mundo fez com você, é o que você faz com o que o mundo fez com você. É como você reage. Tá lá, tem algo que cai no teu colo, que não cai, né? A gente estudando psicossomática aqui, a gente entende que a gente atraiu. Então, assim, o negócio caiu aqui no colo. Caiu. Caiu aqui no colo, e agora? O que eu faço com isso? Porque causar dor vai. Mas se você abraça essa dor, fala, você é minha companheira e vou te levar pelo resto da vida, vai virar sofrimento. Ao invés de você parar, calma aí, o que eu posso melhorar? Né? Qual que é realmente esse projeto? Quais são as expectativas que foram criadas? Quais foram as certezas que eu tinha e foram quebradas? Deixa eu tentar entender esse processo interno e ver até o que eu acabei, dentro do meu eletromagnetismo, atraindo para o meu campo vibracional, e aquilo aconteceu. Porque além dos remédios, além da dietoterapia, além de um monte de coisa que dá para ser feito, como é que isso funciona psicoemocionalmente? Como que dá para eu corrigir essa questão? Então, a partir daí que a gente adentra as terapias. Os pacientes que a gente tem aqui há mais tempo e que já passaram por esse processo, né? A gente conversa, inclusive tem um depoimento super bonito que vai ao ar esse mês de uma paciente, e eles sempre falam isso, nossa, a PTI veio para me parar e para eu acordar, para eu parar e acordar. É muito engraçado que quem tem PTI há mais tempo fala isso, a PTI mudou minha vida, mas não fala mudou minha vida de forma ruim, entendeu? Fala, a PTI deu um plim, assim, a PTI veio e outra coisa que a gente escuta muito dos pacientes é que depois da PTI, eu descobri quem eram os verdadeiros amigos, quem eram as verdadeiras relações. Então, eu acho que também, eu não estou falando para romantizar, gente, a doença, mas eu tô falando que a gente tem que olhar também para esse momento da vida e pensar assim, o que eu tenho que aprender aqui? Porque alguma coisa eu tenho que aprender. Nada na vida parece que não é para aprender. Então, alguma coisa veio para me ensinar. E o que eu tenho que aprender? Toda condição adversa, ela vai fazer com que você olhe mais para você, para que você reconheça você mesmo. É isso. Então, toda enfermidade, ela vai te trazer exatamente esse clique. Porque o corpo, ele não fala, ele reclama. Porque ele já tentou falar e você não viu. Agora, ele está chutando o seu traseiro para que você comece realmente a olhar para aquilo que faz sentido para você. E se você olhar para trás, assim, se eu pegar o ano que eu descobri minha PTI veio em novembro, pegar esse ano inteiro, várias noites sem dormir, porque eu não conseguia dormir, passando mal do estômago. Eu tava num acúmulo de estresse. Eu voltava do trabalho chorando, porque eu tava trabalhando num lugar horroroso. Eu voltava chorando no metrô de São Paulo. Eu sentava no metrô de São Paulo e chorava e as pessoas ficavam me olhando. Todo dia. Então, assim, meu corpo já estava falando. Eu que não estava ouvindo, né? Aí ele me parou. Já que eu não estava parando, ele me parou. Eu falo muito isso. No livro que eu escrevi, eu falo, meu corpo me parou. Ele me parou porque eu não parei, né? E a PTI, ela demanda você parar, realmente. Quando você descobre o diagnóstico, você para, literalmente. Às vezes numa cama de hospital, às vezes na cama de casa, mas você para. E por que você para? Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer primeira para ir para uma terapia é por que eu parei? O que aconteceu aqui? Que eu acho que a gente acaba não fazendo, muitas vezes, né? E tem quem não pare. Tem quem não pare. Tem quem vá. Tem quem não pare. Então, assim, é importante a gente entender para a gente começar a corrigir. A gente tem que começar antes, ou melhor, na hora que é despertada as primeiras reações do corpo, parar e ouvir. Porque senão, é isso. Né? Essa somatização, ela só vai ampliar. E quando você está numa terapia, você consegue já começar a reverter a terapia, que eu digo até terapia vibracional, terapia energética, não só a questão psicoemocional, sabe? Então você consegue começar a reverter aquilo. Você não sabe explicar muito por que aquele troço está funcionando, mas você começa a sentir que realmente aquilo está movimentando algo e que está fazendo sentido para você. E que aquilo está melhorando, como você disse. Eu li o livro, no outro dia
Eu estava me É. sentindo melhor Gente, a e live vai acabar, não tô acreditando, porque eu não queria acabar a live. Quer continuar? A gente faz vamos uma. continuar. Ó, 5 segundos, gente. A gente voltou pra live porque o Instagram limita a live a 1 hora. Mas é muito assunto que eu tenho com o André aqui. 1 hora não é suficiente pra nós. Então a gente voltou pra live. A gente tá numa segunda parte, vai ter parte 2, então é parte 1, parte 2. E eu vou chamar o André de novo aqui e a gente vai continuar da onde a gente parou. Pera aí, deixa eu chamar o André. Pronto, foi? Você me Te ouve? ouço, mas não te vejo. Peraí, acho que vai entrar a imagem. Eu não te vejo mesmo, já desde o começo, então Ixi, a gente. Gente, vocês estão vendo? quem A está gente vai. aqui já responde aí se os dois estão aparecendo bem aí, gente. Que eu acho que é alguma coisinha do Instagram. Acho que é os pau do Instagram, porque eu não tô te vendo, agora só tô vendo eu mesma. Ixi, que coisa. É, mas eu fiz a live inteira sem te Você ver me vê? mesmo, viu? É. Mas você tá me vendo agora ou não? Você tá só se Não, vendo? só continua a mesma coisa, só continua me vendo aqui. Mas a Adriana aqui já falou que tá vendo, a Nayara Ah, então também, vendo a, nós. Tá bom, então a gente não vai se ver, tudo bem. A gente já viu a, essa Ma- cara há 30 a anos, a gente tá Marlene. vendo Exato. Bom, tá aí, ó. A Rochinha, tá todo mundo aí. Vejo e escuto os dois perfeitamente. que Obrigado, gente. ótimo, gente. Que bom. Bom, posso voltar, Sim, então, lá nas psicossomáticas? Vamos continuar? Então, assim, a tá, gente pode tem tempo voltar. agora aí. Tem mais O pessoal uma tá, hora, André. o pessoal tá voltando aí. Então, assim, gente, sangue, né? Dentro dessa questão autoimune, principalmente, que a gente já falou um pouco sobre os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, sangue. O sangue, dentro da psicossomática, ele está muito conectado à alegria. O coração é a casa do amor, é a morada do amor, da qual ele espalha essa alegria, este sangue, para toda a zona periférica, para todos os órgãos, para todo o corpo. Além da alegria de viver, esse sangue, ele representa o fluxo da vida, que está muito conectado ao que alguns chamam de alma e outros à sua própria essência. Então, ele está conectado à essência, vocês vão ver que daqui a pouco vai linkar mais ainda, vai ficar mais claro tudo isso. E os vasos, né, e as artérias? São os caminhos a se percorrer. São, na verdade, são os caminhos, né, porque eles se distribuem, os caminhos do fluir. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem, tudo bem. Então, assim, quando os caminhos estão limitados, como um trabalho, como um chefe chato que você não sabe muito para onde ir, quando tua vida você está sentindo que está meio estagnada, quando você está insatisfeita ou que é algo dentro de um relacionamento que não precisa ser somente amoroso, está atravancado, começa a surgir, por exemplo, coágulos. Começa a surgir trombos. E o que tem a ver na metafísica essas questões? Tem a ver com a repressão do potencial, da criatividade, do ânimo e do quê? Dessa alegria. Porque o sangue é exatamente isso. Então, quando ocorre, por exemplo, a vasoconstrição, é quando esses caminhos não estão abertos para a alegria. Quando ocorre a vasodilatação, é que isso está fluindo. Então, há um impedimento, um bloqueio, uma restrição nesse fluxo de alegria. Como você mesma disse, você estava passando, por exemplo, Nossa, eu tava numa fase péssima na minha vida, gente. Porque eu tava fazendo por, pós-graduação e trabalhando que nem uma louca. E por três e pessoas dois, pediram demissão no meu escritório e eu tive que assumir o lugar de 3 pessoas. e dois relacionamentos, que é com o chefe e com E o aí ex, terminei o namoro com aquele sem noção. Exato. entende? Então, tem a ver com isso. E as plaquetas, que você falou lá no início, tal, não, mas tem a ver com as plaquetas, né? É a capacidade de você ressignificar o ciclo que você está vivenciando. Vou voltar lá no Sartre. Como você reage Exato. às questões que chegam. Por quê? Porque as plaquetas, a função delas é reacional, né? A plaqueta, quando que ela trabalha? Ela trabalha reagindo a um sangramento
ou um corte, algum, sei lá, um extravasamento de alguma artéria, de uma veia. Então, o trabalho dela é reacional. Ou seja, como que você reage? É exatamente isso. Então, para quê? Para que você continue fluindo e para que você continue vivenciando com alegria aquilo, a partir do coração, da morada, do amor. A partir daí, você vê que quem tem um alto número de plaquetas, por exemplo, é alguém controlador. É alguém que não confia no processo da vida. É alguém que se coloca ou é autoimposto ou é imposto por fora de muitos limites, de muitas barreiras, de muitas... É uma pessoa que, essa palavra é até forte, escravizado por determinada crença. Que isso, quando é quebrado, lembra lá do Viktor Frankl? Quando isso é quebrado, isso se torna um vazio existencial. Entende? Então, assim, principalmente conectada ao quê? À insegurança e ao medo. Porque vai causar a infecção, certo? Que tem a ver com ira, raiva, irritabilidade. Nossa, você está descrevendo a Marília de 2014, praticamente. Aqui. E aí, então, já que a gente está falando sobre isso, fígado. Fígado, para a medicina tradicional chinesa, é o símbolo perfeito da raiva. O fígado é a morada da raiva. Então, assim, quando você começa a compreender tudo isso e linkar as questões psicoemocionais, tudo vai fazendo sentido. Aí você fala, mas como que eu reverto? Com remédio? Primeiro, corrige a tua estrutura de expressão interna. Compreenda. A Bianca falou, meu Deus, a Bia Zambolini, descrevendo minha vida toda, Jesus amado. Entende? Por isso que eu estou falando que é complexo, a PTI, né, a púrpura é complexa, mas dá para a gente ir destrinchando. Por isso que eu preparei aqui um documento para ir destrinchando isso, porque no final das contas você falar, faz sentido. Porque é uma enfermidade do sangue, e o que é enfermidade do sangue? Tristeza profunda. Sobre algo que você está naquele ciclo vivenciando. E que de repente, muito provável, foi por conta de um gatilho disparado de algo que inconscientemente foi plantado lá na infância. E vamos lá. Vamos tirar o chicote da nossa mão para dar nos pais. Nossos pais fizeram de acordo com o que eles tinham na consciência ali, com o que eles eram conscientes na época. Eles fizeram o melhor com as ferramentas que eles tinham e principalmente com o que eles receberam. Então, honra. Agora, na idade adulta, todo mundo bora para terapia, bora se melhorar e bora sair daqui melhor do que entrou. É isso, gente. Não é para sair escoteando o pai daqui também, não. Chegar lá no almoço de domingo e falar, você, essa doença só ocorre por... Não. Né? Não, vamos lá. Eu acho engraçado que hoje em dia tem muita gente que fala assim, a minha mãe é uma mãe péssima, mas é uma avó ótima. Graças a Deus! A sua mãe entrou na consciência. Ela despertou. Você não tem que ficar brava com isso. Você tem que pensar, que bom que minha mãe tinha uma consciência e agora ela tem outra. E com meu filho, com a minha filha, ela é melhor, né? É isso, gente. É isso. E outra, né? Você tem menos... Você pode, que nem tio. Eu sou tio, sou padrinho. Não tem problema estragar um pouquinho, né? Diferente da mãe, né? Que já são outros 500. Então, isso vai refletir aonde, Marília? Aonde que a gente vê o roxinho? Na pele. Na superfície. O que é a pele na metafísica, na psicossomática? Ela é a ameaça à sua própria individualidade. E a pele é aonde é expresso aquilo que você não falou. Quando a pessoa está com raiva, ela não fica vermelha. Quando ela está com vergonha, ela não fica vermelha. São todos indícios que vão para o nosso maior órgão do corpo, que é a pele. A pele é o nosso maior órgão. Então, tudo aquilo que você não fala é expresso pela pele. E aí eu estou falando de melasma, de acne, de rosácea, de absolutamente tudo. Então, assim, o roxinho vai para a pele, que é uma ameaça à
nossa individualidade. Ou seja, é sempre o externo que está aqui, ó, atacando. É sempre o externo. E aí surgem os hematomas. E o que são os hematomas? O que são essas manchas? Que parece até uma batida, né? Parece que a pessoa... Parece que a gente saiu porrando o braço em todo lugar. São essas colisões da vida. Exatamente isso. São esses confrontos que a gente entra e é como se a gente carregasse um certo troféu da insatisfação demonstrando para o outro, olha o que você fez, ó. Olha o que você provoca em mim, sem falar. Sem falar, sim. Entende? Então, assim... Outra pessoa falou, Adriana, minha filha tem 15 anos, descobriu uns 2 anos. Várias pessoas estão falando assim, né? Teve umas 4 aqui na live. E quando é criança, quando é meu filho? Gente, criança tem emocional, tá? Criança tem psicológico abalado, criança tem problema. Não é só adulto, né? A gente pensa que só adulto sofre emocionalmente, psicologicamente e na psicossomática, e não é verdade. Não é porque seu filho e sua filha não sabem expressar em palavras o que eles estão sentindo que eles não estejam sentindo. É importante a gente ter essa noção também. Lembrando que criança é uma anteninha, é um para-raio emocional do casal. Ou, né, no caso, se de repente é só uma das pessoas que cuida, vai absorver. O que a própria medicina, não a tradicional, fala no primeiro setênio, está muito mais conectado à energia da mãe, né? Ou seja, até os 7 anos e meio. A partir daí, até os 15, está conectado à energia do pai. E a gente já comentou aqui que questões autoimunes estão ligadas a esse emaranhamento relacionado à energia paterna. Não, e aí bate com o que você acabou de falar da questão da estatística, porque assim, a PTI ela ocorre mais em mulheres do que em homens na fase da adolescência e na fase adulta. Mas na fase infantil, a proporção é 50-50. Não tem uma relação. Mas aí é o que você falou, porque a ligação é com a mãe, né? É o que você acabou de falar. E o que a mãe está sofrendo, você imagina, o que a mãe está sofrendo internamente e que não está se trabalhando terapeuticamente, isso está refletindo. É isso, gente. Entende? Então, esses hematomas é como se você tivesse levado realmente uma surra nesses confrontos psicoemocionais. É como se não só você tivesse apanhado, mas muitas vezes, aí já estou jogando o produto de novo. É como se houvesse uma culpa e que você mesmo provoca essa automutilação, essa autopunição. Entende? Para mostrar para você essas marcas da frustração, da insatisfação, da raiva. Não, e Está muito conectado. Culpa, ela é real, sabe? Porque, assim, eu vou falar o que os pacientes mais falam, assim, quando eles descobrem a doença no começo e vêm falar com a gente, eles sempre falam assim, mas o que eu fiz de errado? Ou o que eu fiz para minha filha ter a PTI? Eu fico passando na minha cabeça que dia que começou que eu não percebi. Então, esse movimento de você ficar se questionando o que você fez, o que você deixou de fazer, ficar passando na cabeça, é a culpa, gente. Isso é a culpa de uma forma que você não está conseguindo interpretar, mas você está se sentindo culpado. Então, ela já vem junto com o diagnóstico, né? Exatamente. Então, você entendendo, isso daqui que a gente passou foi uma explanação muito rápida. Sim. Mas você vê que tem pessoas que já estão compreendendo essas questões. Tá aqui, a minha filha foi diagnosticada com 13 anos, estamos lá. É isso. Já está na energia, né, no setênio, conectado à figura masculina, ao pai. Então, quando você começa a trazer tudo isso para o seu dia a dia, começa a se trabalhar, a coisa começa a mudar internamente. E você consegue realmente estacionar ou a fazer a regressão daquela enfermidade. A gente tem essa... a palavra vantagem é meio tensa de falar, né? Mas vamos dizer vantagem. A PTI é uma doença autoimune que ela para. E ela... eu não gosto de usar a palavra cura, porque a ciência não usa a palavra cura, usa a palavra remissão. Mas entenda a remissão da PTI como cura. Por quê? A remissão na PTI, a doença desaparece. E não é a mesma remissão
nas doenças autoimunes reumatológicas. Quando você tem uma remissão do lúpus ou de outras doenças reumatológicas, a doença continua aparecendo nos exames. Ela só está um pouco desativada, vamos dizer assim. Ou controlada com medicamento e você está em remissão. Mas a doença continua aparecendo. A PTI, quando entra em remissão, ela desaparece nos exames. Então, é como se fosse uma cura nesse sentido terapêutico, entendeu? Uhum. E eu acho que isso, de certa maneira, tem sentido com o que você acabou de explicar da alegria, né, que o sangue carrega, porque é um processo de transformação que quando você passa por ele, você entra em remissão, instantaneamente você entra em alegria, né, porque você está na busca daquela remissão. Então, quando ela vem com glória. Ela não vem com. Você esquece. Não é que você esquece, mas toda dor que você passou, ela meio que desaparece naquele momento que o exame zera, entendeu? E aí eu sei que você vai me perguntar isso, né? Tá, mas como que faz para, sei lá, reverter esse quadro, né? Sim. A primeira dica você acabou de dar. Traga mais alegria para a tua vida. E pare com essa luta interna e que tem muito a ver com essa autopunição que marca a pele para mostrar para o outro. Então, invista, inclusive, numa comunicação não violenta, uma comunicação mais efetiva, numa comunicação clara. Só que para isso é importante que você se reconheça, para que você reconheça as suas próprias emoções. Por isso que eu falo do trabalho terapêutico, de ser tão importante. Você passa por esse processo já há muitos anos, você sabe disso. Não, eu nunca mais vou me dar alta na vida. Entende? Então, da mesma maneira que a gente falou lá no início, né, que eu comentei a historinha da minha irmã com Hashimoto, tal, que ela foi se curando. Entenda teu corpo. Compreenda como que funciona o teu corpo. Você falou, né, eu sou vegano. Eu sou vegano, eu virei vegetariano com 20 anos, estou com fazer 44. E virei vegano há uns 5, por aí, eu nem sei direito, parei de comer glúten. Porque eu comecei a estudar. Então, assim, você entende que nós temos dois intestinos, que são o nosso segundo cérebro. Intestino delgado, que ele absorve, ele pega os nutrientes e joga para o sangue, e nós temos, por exemplo, o intestino grosso, que é quem pega ali o bolo fecal e elimina o que tem que ser eliminado, todo o passado, tudo aquilo que você precisa perdoar e joga. Beleza. O que acontece com o glúten e com a caseína para quem sofre de uma condição autoimune? Isso é muito importante, registrem isso. Entrem no YouTube e coloquem lá videozinhos sobre glúten. Vocês vão ver pessoas pegando pão, enfiando debaixo da água e fazendo assim. Ó. E aos poucos, aquele pão ele vai se dissolvendo e só fica uma massinha, uma cola. Porque o glúten ele foi modificado geneticamente. Da época lá de Jesus, lá era o pão pita. Não tinha essa fofurinha. Então o que eles fizeram? Era seco, era duro. Não tinha essa elasticidade. Então aquilo é uma cola. Quando chega na parede do intestino delgado, aquilo ele gruda e impermeabiliza o teu intestino delgado. O corpo fala, eu não estou pegando os nutrientes que eu deveria estar pegando, porque a Tem coisa uma toda cola aqui. tem alguma coisa. Eu vou brigar contra o quê? Contra essa cola. O corpo começa a brigar contra ele mesmo. Eu peguei o caso de um rapaz, uma vez em atendimento, que o cara trabalhava no hospital, nem vou falar o nome aqui, mas um desses hospitais, assim, mais top de linha, assim, aquele negócio absurdo. O cara era um dos, não digo CEO lá, mas era, assim, era um cara, assim, qualificadíssimo lá dentro, com todos aqueles médicos, assim, cheio de condição autoimune. Eu falei, mas pelo menos o glúten e a caseína separou, né? Você já eliminou da tua vida. Não, por quê? Aí expliquei isso para ele faz sentido. Da mesma maneira que a caseína, que é uma das proteínas do leite, tem a gliadina, tem, né? A caseína, não é nem a lactose. A caseína era utilizada para colar rótulo de bebida alcoólica há muitos anos. Os lambilambis são colados com o quê? É verdade. Com farinha. É farinha e água e o cara passa aquilo. É verdade. E aí você vai lá, festa de criança é uma maravilha, né? Pega tudo quanto é tipo de açúcar, glúten, caseína,
é só porcaria que você está jogando para dentro de uma criança que vai causar inflamação, que o corpo vai criar condições já autoimunes, porque ele vai começar a brigar com ele, porque é isso, a caseína, ela vai grudar aqui também, e o corpo vai começar a brigar contra ele. Gente, Eu perguntei um entenda o dia corpo. para uma médica a questão da alimentação, né? Aí eu falei assim, a questão de bebida alcoólica, alimentação, até para eu instruir aqui o pessoal e tal. E ela falou, você nunca vai ver um médico falando, não beba bebida alcoólica durante o tratamento. Aí ela falou assim, porque para nós é automático que se você tá doente, você não tá bebendo bebida alcoólica. Eu não vou precisar te falar isso. E eu falei assim, às vezes vai ter que falar, porque acho que o pessoal não sabe. E ela falou assim, não, você tem que ter uma alimentação mais regulada, saudável, cortar fritura, né? Por exemplo, quem tem a PTI crônica, que a gente sabe que não é só no baço, pega o fígado também. Não dá pra você ficar comendo acarajé toda semana, entendeu? Se você tem PTI crônica, porque seu fígado nunca vai se restabilizar daquilo. Então, é meio que automático você ter que mudar alguns hábitos alimentares e melhorar a sua alimentação se você quer que o tratamento dê certo. E aí eu falei isso para a médica falou assim, não, a gente não fala isso em consulta, porque a gente já espera que o paciente que esteja em tratamento esteja procurando a melhor alimentação, né? E eu falei, não, doutora, mas você tem que falar, porque as pessoas não sabem disso. As pessoas não estão achando que automaticamente elas têm que melhorar a alimentação quando descobrem uma doença autoimune. E eu acho que existe essa falta de comunicação, sabe? Esse buraco aí entre os médicos e os pacientes, assim. Porque eles Primeiro que acreditam que a gente já sabe, né? não, o fígado não metaboliza a bebida alcoólica. É só estudar. Exato. É só se procurar, coloca aí na internet, gente. Não precisa muito, sabe? A pessoa fala, não, mas um pouquinho. Sim, um pouquinho, mas quando você utiliza como medicamento. O problema é que a galera não utiliza isso de pouquinho. Não. Entende? Não, é assim, Então, eu tomei um medicamento do meu tratamento durante 2 anos, que foi azatilprina, que é um medicamento que tá na bula. Na bula dele tá lá, alta toxicidade para o fígado. Já tá escrito. E eu fui informada pela médica, olha, ele pode alterar o fígado, então a gente vai fazer TGO, TGP todo mês, não sei o que, não sei o que lá. Ela não precisou me falar, sabe? Pare de beber e pare de comer gordura. Na hora que ela falou que ia afetar meu fígado nesse nível, eu cortei tudo. E assim, não é que eu fui aos poucos. Não, gente, eu cortei naquele dia que eu saí do consultório. Eu falei, não, tem que dar certo o tratamento. Se eu quero entrar em remissão da PTI, eu não posso atrapalhar o tratamento comendo e bebendo coisas que vão deixar o meu fígado sobrecarregado, porque ele precisa metabolizar o remédio. E ele já vai ter dificuldade. Então, fora que eu fiquei a louca do boldo, né? Mas isso é outra história. e veja, tem gente que sofre de cirrose, a cirrose hepática. A cirrose, você acredita que ela é causada apenas, ou a maioria dos seus casos, com bebida alcoólica? Praticamente, né? 90% acho que de cirrose é bebida alcoólica, né? Não, não é mais de há muitos Não anos. É é? por, não, Jura? É remédio? medicamentosa. É. Já há muitos anos não é mais. Não, e aí eu vou falar uma coisa que o pessoal aqui nem sabe direito, porque eu já falei isso em outras lives, mas faz tempo. Mas um dos tratamentos que está sendo estudado lá em pesquisa clínica nos Estados Unidos, que talvez seja um medicamento que no futuro seja para PTI, é um medicamento de cirrose hepática, que está dando resultado em pacientes com PTI. Para vocês entenderem a questão do fígado, gente. Quando não é o baço, é o fígado. O medicamento para paciente que tem cirrose hepática está sendo utilizado para PTI, está subindo as plaquetas do pessoal. Claro que quando você utiliza esse medicamento, você automaticamente tem que parar de beber bebida alcoólica. E esse estudo já está em fase 3 e está dando certo, está dando resultado. Então, não é à toa que esse medicamento para cirrose hepática funciona na PTI. Se a gente sabe que no fígado destrói plaqueta. E uma última questão que é importante, além da terapia, além de tudo que a gente já falou aqui, é você entender que teu sangue ele tem um pH. Independente de como o teu corpo vai jogar aquilo, de como ele vai fazer. Nosso corpo tem sempre dados múltiplos, né? É de 60% a 80%
de água, né? Então, é importante você entender que em ambiente ácido, se teu corpo trabalha em ambiente ácido, ele está mais exposto aos patógenos, a bactérias, a vírus, a exatamente o externo. E se ele está num ambiente mais alcalino, ele está mais saudável. Então, quando você consome alimentos e principalmente água mais alcalina, você está trazendo saúde para o teu corpo. Por exemplo, um refrigerante. Ensina lá, não ensina a fazer uma água lá? Eu lembro nos seus posts. Então, assim, dentro, as pessoas bebem refrigerante, cerveja. Qual que é o pH? Primeiro, qual que é o pH do nosso sangue? Das veias e das artérias. Uma carrega oxigênio, outra traz CO2. 7,45, 7,35 mais ou menos. A água da torneira que sai, qual que é o pH? Esse pH neutro, base, 7. Então, assim, a pessoa prefere tomar um negócio que é de pH 3, enfia para o corpo se autorregular, e tem, né, os engraçadinhos que começam, não, mas o pH do estômago é 3, o pH do fígado é... Sim, o corpo, ele vai fazer o que ele tem que fazer, mas você não pode jogar para dentro dele, já que ele é líquido, essas porcarias, a cerveja, por exemplo, né, que aí o pessoal fala, não, mas a água da cerveja é muito pura. Sim, a partir do momento que você faz todo aquele processo, já não é mais. Entende? Você já mexeu com o pH daquele negócio. Então, quando você deixa o teu pH, que é de 0 a 14, né, acima desse 7, é mais difícil com que as questões externas mexam com você. E já que a gente falou aqui sobre autoimune, falar sobre imunidade. O que é na metafísica a imunidade? Que é quando abre também. Eu estou aqui conversando com você, aí estou pensando, poxa, eu devia ter pensado naquilo outro, já devia ter trazido um outro conteúdo também para oferecer para a Marília. Aí começa, não, mas lá na frente, de repente, eu posso ver com a Marília. Então, eu nunca estou presente. Eu estou no passado, estou aqui remoendo as coisas do passado, ou estou na ânsia do futuro. Da mesma maneira que a pessoa pode estar preocupada com o filho na escola, com o marido que está passando por uma fase difícil no emprego, com o seu próprio trabalho, com a mãe. Então, a pessoa, ela nunca está unificada, ela nunca está íntegra, ela está sempre desintegrada, ela está sempre esparramada, ela está sempre fragmentada, dividida, e nunca está em unidade. E aí a sua imunidade está sempre quebrada. E aí é mais fácil com que essas questões autoimune, inclusive, adentrem. Então, quando a gente fala sobre imunidade, a gente fala, por exemplo, sobre uma água alcalina, que você falou. Poxa, existe uma água alcalina? Existe. Como você fazer, né? Você, tem lá no Instagram do André, ele ensina, que eu já vi. Tem água solarizada também, né, André? Tem, água solarizada. E como que você faz para essa água ficar um pouco mais alcalina e você mineralizar essa água? Pega 2 litros de água, pega 1 grama de bicarbonato de sódio. Lembra aquele pacotinho de sal que a gente vê em restaurante? Mais ou menos aquele conteúdo. Já que falamos em sal, um sal de boa qualidade, um sal marinho, um sal do Himalaia, né? Um sal de boa qualidade, não aqueles porcaria. Pega um sal, também, 1 grama. E você vai comprar na farmácia, que está de 4 a 10 reais, um pacotinho em casas de produtos naturais também. Cloreto de magnésio PA. Você vai pegar 1 grama dele também e vai misturar em 2 litros de água. E vai tomando aquela água durante o dia todo. 1 grama só de cada um. Então você mineralizou a água e você fez com que essa água já se tornasse mais alcalina. Agora que você falou, eu lembrei de uma coisa engraçada. Quando você vai em empórios mais caros, ou mesmo lá na Europa, né? Quando você viaja e vai em empório, lógico, as águas mais mineralizadas são as mais caras, né? São sempre as mais procuradas e são as mais caras. Não sei se as pessoas já repararam nisso, mas aqui tem empórios em São Paulo que você vê que as águas mineralizadas que tem mais, que são mais ricas, né? Águas com
como é que eu posso dizer? Fortificadas, vamos dizer assim. São as mais caras e são as mais procuradas. E quando você vai para hotel fora do país, são as que no hotel eles servem essas águas. Então, é um conhecimento que, para quem tem acesso fácil, já é uma realidade, né? E eu ensino, em atendimento eu ensino como a pessoa pode fazer esse processo também com magnetos, e não é qualquer ímã, né? É um ímã acima de 2.000 Gauss, que dá para você colar na sua garrafinha, nessa daqui não, porque essa daqui é de cobre, mas você cola aqui na sua garrafinha e depois de 20 minutos, essa água vai descer até melhor. Então você consegue mineralizar ela e aumentar o pH. Além disso, você consegue fazer com que as partículas, as moléculas delas, através da magnetização, que são todas bagunçadas, que elas se realinhem. E no teu corpo, quando isso entra, a magnetização para o sangue, cara, transforma assim. Seria uma outra aula. E aí, eu até colocaria aqui os PowerPoints aqui, mostraria o que esse negócio faz no sangue. É assim, é absurdo. É absurdo E o agora que eu a lembrei de outra coisa magnetoterapia também, faz. que agora você falou Agora eu lembrei de uma coisa também assim, não é só no espiritismo, é no espiritismo, no catolicismo. E na igreja evangélica, você assiste os canais, né, evangélicos, os canais católicos, tem sempre no momento da oração lá que ou o pastor ou o padre fala, põe um copo d'água do lado da televisão que a gente vai magnetizar sua água, né? E no espiritismo também tem isso, né? Tem deixa a água do lado da cabeceira da cama para o mentor magnetizar para o dia seguinte. Então as pessoas têm fé nessa água que o pastor ou o padre magnetiza ou o espírita magnetiza lá com o mentor. E aí elas podem magnetizar a própria água que elas bebem elas mesmas e elas não fazem. A, Então é a, interessante isso também, né? a Bia trouxe aqui, né? Caríssimas de pH 7. Né? Eu acho que a única que tem 7, 7 e pouco, é a Minalba, se eu não me engano aqui. Acho que Porque, não, porque é porque eu acho as com pH mais acima tem a Ibirá, que se eu não me engano é 9 ou 10. Só que é muito a cara. cristal tem pH 7,4. Então, depende Da temperatura. da leva que não é, porque às vezes vem de outro lugar e aí é 6,35. A própria Bonafonte, antigamente, se você falar, trazia muito essa coisa, não tem tanto sódio. O pH era 5,35. É verdade. É Então, verdade. assim, o pessoal fala, mas veja bem, você não sabe nem o que você está consumindo. Quando vem falar, você é vegano, como é que você repõe as proteínas? Eu falei, tá, como é que você repõe os seus aminoácidos? Hã? Paulo, você está vindo falar de proteína comigo, sendo que você não sabe nem como seu corpo funciona, cara. Eu estudei para isso, sabe? Eu falei, eu não sou Não, besta. tem proteína em muita comida. Olha, eu tô zero problema de proteína, viu? E eu tô faz mais de um ano já. Então, isso não é desculpa, tá? Para quem acha que a gente está sem proteína, não se preocupe. Os vegetarianos e veganos estão com proteína bombando. Não está faltando pra gente, porque a gente, quando faz essa escolha também por uma alimentação mais saudável ou uma mudança alimentar, é claro que você não vai fazer agora eu sou e pronto, e não vai atrás de informação. Então, todo mundo que faz uma mudança alimentar acaba indo atrás de informação. Do mesmo jeito que quando você escolhe seguir por um caminho de terapia holística, você acaba estudando também. Você não vai só se consultar com o terapeuta. Você acaba indo atrás de informação, porque faz sentido aquilo para você. Então, a partir do momento que faz sentido, você vai atrás daquilo. E aí é natural esse caminho. Eu queria te fazer uma pergunta agora, André, que senão eu não vou fazer essa pergunta, eu vou esquecer, mas é porque o pessoal que depois vai querer me perguntar sobre isso. Mas assim, de todas as terapias, é que você faz várias, né? Aí é complicado, eu sei, você vai falar que é personalizado, mas quais são as mais indicadas para quem tem doença autoimune? Se a pessoa não tiver condição de fazer uma terapia globalizada, assim, tiver que escolher alguma, qual você indicaria, assim, de todas que você trabalha, por exemplo? Olha, a psicanálise, acho que é uma das principais, né? Que é uma das portas de entrada para que você possa reconhecer, né? E eu faço um pouco disso dentro das minhas terapias, por conta de oferecer
para a pessoa ferramentas práticas para que ela entenda essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos, que são as reais causas das somatizações, e entrego para elas também ferramentas práticas para corrigir essa estrutura. Eu acho que começa por aí. Porque quando você reconhece quem você é, quando você tem essas ferramentas para que você possa corrigir essa estrutura metafísica dentro de si, psicoemocional, a partir daí não tem como você não mudar. Essa injeção de ânimo. Entende? É isso. Porque se você vira para uma pessoa que ainda não trabalhou direito essa parte consciencial, você fala para ela, você vai ter que cortar glúten e caseína. Ah, como? E o que eu vou comer no café da manhã? Eu vou deixar de comer macarrão? Entende? Então, eu falo, comece pelo psicoemocional. E junto, vá trabalhando principalmente as terapias ditas energéticas e vibracionais. E aí, quando eu falo energéticas e vibracionais, por exemplo, você falou sobre auriculopuntura, auriculoterapia. É ótimo, porque né, essa daqui, a orelha, ela é uma parte reflexa de todo o corpo. Aqui na orelha é exatamente, deixa eu até tirar esse foninho daqui, ó, é exatamente o feto invertido. Aqui é a cabeça do neném, aqui vem o bumbum. Vocês podem procurar na internet. Aqui é a perninha e aqui tem todos os órgãos internos. Aqui é a coluna, ó. Aqui é a coluna. É a zona reflexa. Mais uma vez, lei da correspondência, estudem o hermetismo. Caibalion. Então, está aqui. Então, quando você consegue corrigir essa estrutura energética, através desses pontos, ou através da própria acupuntura, quando você vai no acupunturista, é exatamente você harmoniza o quê? Esse yin e yang, que nós falamos dentro da psicossomática. Uma massagem, gente. E eu vou contar rapidinho uma experiência que eu tive na acupuntura, porque assim, a acupuntura é um tratamento, gente. Né? Vai tempo, você vai toda semana e tal. Mas eu tava na casa de um casal de amigos e o marido da minha amiga era acupunturista. Há muitos anos, tipo 20, 30 anos. E eu tava com uma dor de cabeça, gente, vocês não estão entendendo. Uma enxaqueca aqui, minha cabeça latejava, do nada deu uma enxaqueca. E ele olhou pra mim e falou assim, não, deita aí que eu vou pôr uma agulha em você rapidinho. E ele ficou me olhando, né, ficou analisando ali. Aí ele veio na minha mão, colocou uma agulha. Mas na hora que espetou a agulha, a dor passou. Foi uma coisa assim. Eu falei, gente, é uma mágica que você fez aqui. Porque é diferente. Quando você faz acupuntura, normalmente terapêutica, vai semanas, vai meses ali. Mas existe o pronto-socorro da acupuntura, que são esses pontos específicos. E eu vi isso acontecer em mim. E eu sou uma pessoa que eu preciso ver para crer. Eu sou meio pé no chão, assim. E ele colocou ali a agulha na minha mão, assim. Na hora que ele pôs no ponto, passou a dor de cabeça automaticamente, que eu tava o dia inteiro. E eu falei, nossa, isso é muito maravilhoso. Então, assim, eu sou super suspeita para falar de acupuntura, porque eu sou muito fã, né? Minha família inteira faz acupuntura. Sou muito fã. Então, eu sei que... Então vamos lá. A gente falou hoje sobre o segundo cérebro, que é o intestino. Muito provavelmente, ele pegou o trecho do intestino grosso. Um dos principais pontos é o IG4, que você aperta aqui e você faz, nesse sentido, anti-horário, para diminuir essa dor de cabeça, inclusive para descer muco. Não, foi na hora, assim, foi muito pouco. Então, é isso. Quando você compreende que isso não é brincadeira, né? Tanto é que tem médico até hoje brigando para que só eles possam se utilizar da acupuntura. Ah, sim, é verdade. Falam das terapias holísticas, não sei o que, tem médico brigando para que os terapeutas não se utilizem da acupuntura, entende? E não sabem muito explicar como que aquilo funciona, fazem só protocolos, ao invés de realmente compreender, de analisar a pessoa como um todo e não tratar a doença, não tratar a enfermidade, não tratar aquele pedaço da pessoa, mas compreender ela num todo, com tudo que ela está passando naquele ciclo. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Eu vou ser sincera, na parte da ciência, né, da medicina tradicional,
eu sempre falo para os pacientes, se eles tiverem como marcar um reumatologista, porque assim, de todos os médicos, a PTI quem trata é hematologista, mas assim, de todas as especialidades médicas mais próximas, a reumatologia, o reumatologista é aquele médico que vê o todo, né? Até porque existem muitas doenças autoimunes que vêm junto com a PTI. A PTI pode ser porta de entrada de doença autoimune, não necessariamente ser a doença principal. E aí eu falo para os pacientes, se você já tem PTI há mais de 1 ano, 2 anos, marca um reumato, porque o reumato, ele não vai só pedir os exames de reumato, ele vai pedir de tudo. O reumato é aquele médico que vai te virar de ponta cabeça e ele leva em consideração a dor de cabeça, com a dor no pescoço, com a dor no pé. Ele não ignora, né? Ele não olha uma coisa só. Então, assim, na medicina tradicional, eu sempre aconselho reumatologista, porque eu acho que é o único médico, assim, a única especialidade que eu vejo que abrange tudo e não ignora sintomas, sabe? Falar, não, isso aqui não é da minha especialidade, eu não vou olhar. Então, é um conselho que eu dou também para quem está em tratamento e não está vendo resultado, além da terapia holística, procura um reumato. Porque o reumato, ele vai te olhar como um todo, como um corpo inteiro. Ele vai, e ele sabe fazer aquela relação de sintomas que os outros médicos não fazem. Que é o que você falou do fígado, do intestino, da dor de cabeça. O reumato faz essa relação. Os outros passa batido, né? Você está com dor de cabeça, toma uma dipirona. Então é interessante também saber onde procurar ajuda, eu acho. Né? Também na medicina tradicional e na medicina alternativa, você saber onde procurar ajuda. E é Eu, por isso que é tão importante o que você faz aqui na PTI Brasil. não, é sério, porque eu sou puxa-saco de reumatologista. Eu tenho minha reumato, eu vou uma vez por ano, porque eu não. Ah, você está procurando doença? Eu não estou procurando doença, mas é que eu sei que ela vai ver minhas vitaminas, ela vai ver tudo. Por que meu cabelo está caindo? É aquele médico que vai analisar o todo, não vai me ignorar os sintomas, vai fazer correlação. O terapeuta holístico, nesse sentido, também faz essa correlação. Às vezes você faz, eu pratico yoga, tá? Mas se o seu mestre de yoga faz outras correlações, ele só te dá yoga. Porque às vezes não é só yoga, né, André? Às vezes você precisa de mais coisa ali. Por isso que eu acho que, assim, o seu trabalho, que é mais completo, você usa várias terapias, eu acho que é o mais ideal quando alguém precisa entrar nesse universo. Eu quero entrar na terapia holística. Por onde eu vou? Procura um terapeuta completo, assim, que nem o André, que faz uso de várias ferramentas. Porque você é um corpo inteiro, você tem várias questões para ser tratadas. Não adianta ir especificamente em um, sabe? Eu acho que nessa E hora tem, é melhor abrir o leque. e tem que tomar cuidado com gente que trabalha só com protocolos. Também. A palavra Porque, protocolo é meio odiosa aqui também. porque nem sempre vai servir para todo mundo. Da mesma maneira que remédio para dor de cabeça, para uns funciona melhor o ibuprofeno, para outros a dipirona que você falou, por conta de várias questões, para o outro, de repente, vai funcionar, sei lá, É, que outro tipo cada de. cada um tem um jeito. Agora que a gente Então, fazer. Vai acabar de novo a live, gente, daqui a pouco, mais 15 minutos. Mas eu vou fazer mais uma pergunta que é uma pergunta que eu pratico na minha vida e eu acho que vale a gente trazer aqui para os roxinhos. O que é a escrita terapêutica e os benefícios da escrita terapêutica? Porque eu acho que é algo muito importante que, não sei, eu não conheço muita gente que pratica, assim, fora da bolha, né? Fora da então, nossa bolha. assim, vamos lá. Você pensa mais rápido ou você escreve mais rápido? Eu penso mais rápido. Certo. Você tem de 30 a 50 mil pensamentos por dia e, humanamente, você não seria capaz de realizá-los na escrita. Então, assim, esse âmbito aqui, ele é muito mais rápido do que a escrita. Você pensa muito mais rápido. Então, se você não traz, deixa eu só parar aqui, meu alarme, que daqui a pouco também eu tenho, às 10 eu ainda tenho um outro compromisso. Então, assim, não, mas está tranquilo. Tá bom. Então, o que acontece? Quando você entende que você pensa muito mais rápido do que você escreve, e que você acumula essa psicosfera, esse holopensene, esse psiquismo aqui, e que se você não tira daqui e joga para o papel, você não dá vazão às duas principais funções da mente, que é organizar e decidir. Então você vai acumulando pensamentos, você vai acumulando emoções e sentimentos que você não
expressa. Quando você joga para a escrita terapêutica, você simplesmente tira aquele acúmulo e faz com que o cérebro, que é analítico, funcione melhor. Analítico no sistema, se eu falar, esse creme de mãos aqui, ó, você que de repente nunca enxergou na vida, como é que ele funciona? Ele é uma bisnaga de plástico das cores X e Y, que quando você aperta, tem um creme que ele hidrata as mãos. Então você está dividindo, está sendo analítica. A mente funciona muito bem analiticamente. Então quando você compreende isso e você traz essa prática para a tua vida de analisar, você começa a desmembrar o que é fato, o que é sentimento e quais as suas necessidades. Você começa a reconhecer. E nos sentimentos, você começa a dar nome e motivo daquilo que você está passando naquela fase da tua vida. Quando você começa a jogar isso para o papel, você começa a entender. Porque você começa a visualizar isso. Ainda bem no início, mesmo que desorganizado, você tira desse bololô aqui. Você Sim. traz para cá. É mais visual. Então, isso traz mais clareza. Isso traz mais calma, mais segurança. Então, você começa a olhar para o teu medo de uma maneira da qual você se distancia do problema. Você sai do problema. Está no papel. É a mesma coisa. Se eu viro para você e falo, poxa, eu estou passando por um problema, Marília, no trabalho, e você está passando por um problema às vezes pior. Você não consegue me dar uma palavra de consolo? Você não consegue me orientar? Lógico que você consegue. Porque você está fora. Mas a gente, dentro do problema, você não consegue muito. Não. É complicado. Então você precisa, como Saramago diz, sair da ilha para ver a ilha. Exato. Então, para isso, traga para a escrita terapêutica. Se desconecte daquilo. Dê nome e motivo ao que você está sentindo. A minha psicóloga, ela sempre falava para mim, assim, né? Quando eu comecei a terapia na época da depressão, ela sempre falava assim, essa semana escreve uma carta para fulano, vai. Se o problema era fulano, ciclano. Coloca tudo que tá aí dentro na carta. E aí você lê em voz alta. E aí você faz o que? Aí eu falei, faz o que com a carta? O que você quiser. Você quer rasgar a carta, quer ler de novo, quer dobrar a carta, mas tira de dentro. E realmente, esse exercício de escrever o que eu estava sentindo, o problema da semana ali, vai ficando leve, né? Você vai tirando ali, você vai ficando leve. E aí, tem um post. às vezes você vê a solução quando você escreve, que você lê e você fala, nossa, mas era só fazer isso e pronto. Então, Tem um post chamado Liberação Emocional através da queima da carta. Eu falo para queimar ainda essa carta. Então, eu gosto de queimar. Eu confesso que eu queimo as cartas. O fogo é transmutação. E outra, você está jogando, você está intencionando aquilo para cima. Você está intencionando para que o todo se encarregue daquilo. Na época da PTI, eu escrevi muita carta para a PTI. Como se a PTI fosse uma pessoa, vamos dizer assim. Escrevi muita carta para a PTI e aí fui desabafando ali na carta, falando por que você apareceu. Eu fiz muito esse exercício, sabe? No começo da doença, assim. E foi muito bom para mim, assim, fazer essas cartas. Óbvio, talvez eu devesse ter guardado, mas eu não guardei, eu queimei todas, gente. Mas seriam textos incríveis ali. Mas eu sempre falo, para quem vem conversar comigo sobre esse assunto com essa abordagem, porque não é todo mundo que abre o coração assim tão facilmente, eu falo, escreve uma carta para a PTI, fala para ela tudo que você está sentindo como se ela fosse um ser mesmo. Bota no papel, porque você precisa, é o que você falou, nomear o que você está sentindo. Você precisa, é raiva, é dor, é tristeza, é solidão. Tem que pôr o papel ali, o que você está sentindo. Qual que é o motivo e qual que é a tua necessidade? Que a gente não sabe. Quando eu falo assim, cara, o que você precisa? A pessoa fala, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Só que a mente, ela não entende a palavra não. Se eu falo, não pense quadrado, não pense girafa, não pense macaco, não adianta. A mente coloca primeiro na tela mental para depois tentar tirar. O que você quer na parte... Não estou falando de um positivismo tóxico, mas dentro da questão positiva. O que eu quero? Qual que é a minha necessidade de alma, a minha essência necessita nesse exato momento, nesse ciclo? As pessoas não sabem reconhecer isso. Então, dentro da terapia, você começa a entender. Às vezes reconhecer dói. Por isso que eu falo para escrever.
Porque quando você escreve, só você vai ler. Ninguém precisa ler o que você escreveu. Porque às vezes você quer atenção. Às vezes você é uma pessoa carente, você ficou doente e no fundo, você queria atenção e aí não teve. Foi pior. Você achou que ia ter mais atenção e não teve. Teve menos. Aquilo machucou. Põe no papel. Põe no papel. Olha, estava pensando que eu ia ter atenção e não tive. A gente tem problema de admitir também as nossas falhas de posicionamento mesmo na vida. Às vezes a gente erra, gente. Às vezes a gente quer coisas que são irreais, ou, sabe, que não depende da gente, né? A nossa expectativa do outro, né? Então, põe no papel, tira isso de dentro. Porque para mim, funciona muito, não só na PTI, na vida inteira, e no trabalho, tá? Porque eu sou, assim, eu sou uma pessoa digital, mas eu sou uma pessoa analógica. Eu tenho listas, eu tenho post, todo dia de manhã eu escrevo o que eu tenho que fazer no dia. Tá na minha cabeça? Tá na minha cabeça, mas eu ponho no papel. Primeiro, para deixar minha cabeça mais vazia, para eu conseguir trabalhar. Segundo, para eu saber, é o que você falou, analiticamente, o que eu tenho que fazer e fazendo, entendeu? Eu preciso dessa organização mental, porque senão, você falou 60 mil pensamentos por dia, eu acho que a Marília aqui deve ter uns 100 mil pensamentos por dia. Eu penso muito. Cientificamente é de 30 a 50, né? Mas a Marília com certeza tem um pouco mais. Muito mais. Então, eu preciso dessa organização, entendeu? Eu preciso desse papel, eu preciso. E a mesma coisa da escrita terapêutica. Às vezes a gente se cobra muito, né, André? Eu acho que a doença autoimune também é um pouco de autocobrança, não só a culpa, mas a autocobrança. E eu acho que a gente tem que olhar pra gente com mais amor, com mais ternura, sabe? É isso. Exatamente tudo isso dessas 2 horas que a gente conversou. Para resumir, né? Mas é verdade, né? Ser mais gentil com a gente mesmo. A gente é gentil com muita gente. E a gente esquece de ser gentil com a gente. Então, vamos ser gentil conosco, né? Vamos nos dar 5 minutos de escrita terapêutica por dia. Quantos que você recomenda aí? Uma folha por dia, uma redação do Enem? Eu costumo trabalhar da seguinte maneira. Pessoal, mas por onde que eu começo? Falo, começa pela gratidão. Faz uma lista, um caderninho da gratidão, uma lista. Aqui sou grato ao universo, aqui sou grato às pessoas e aqui sou grato a mim mesmo. Todos os dias, pratique isso. Então, você vai lá e coloca. E aí sim, quando você chega em casa, o que você vai fazer? Você vai listar. Hoje eu tive 2 grandes problemas assim que estão ainda me incomodando, que ainda estou remoendo esses 2 grandes problemas. Então, o primeiro, o que é fato? Sai em terceira pessoa, seja o observador, e coloque ali. Né? De repente, teve uma discussão com o chefe. É fato que nem sempre as ideias elas vão coincidir. Isso é fato. Você não colocou nenhum tipo de sentimento ali. Mas como que eu me senti a partir do momento desse conflito? Ah, eu me senti, olha lá, nome e o motivo. Então, eu estou me sentindo frustrada por conta disso. Me senti triste por conta daquilo, com muita raiva da pessoa por conta daquilo. Então você vai dar Né? nome. E qual que é a minha necessidade? Primeiro, é começar a me comunicar melhor, então investir em comunicação e inteligência emocional, principalmente. Porque o externo não pode me abalar desse jeito de eu chegar aqui destroçado no fim do dia. Então, a partir daqui, a minha necessidade de alma, eu já sei para onde ir. Então, traz isso para o papel, isso vai começar a trazer mais clareza, isso vai desafogar da mente, isso vai desafogar do emocional, e você vai liberando. E óbvio, né? Qualquer dúvida, gente, me manda lá um direct messenger lá. Agora que eu vou falar, então. Agora o André vai fazer a propaganda dele. Mas, gente, sério, vocês têm que seguir, porque todo dia é uma porrada na cara que ele coloca. Os posts dele são porradas na cara. Todo dia você acorda de manhã tem uma porrada na cara para você ver. Então, segue o André, porque é muito bom. Assim. Eu sei que tem um monte de paciente que já segue, né? Inclusive, tem gente que chegou na PTI Brasil porque foi lá falar para você, acho que de púrpura, e você mandou para cá. Mas faz o seu jabá aí, André, por favor. Bom, gente, eu sou terapeuta holístico, tenho o canal André Lui Terapia Holística, tá? Que vai ficar gravado aqui, essas lives aqui, e vocês vão poder ouvir com mais calma. Eu atendo como terapeuta, tenho vários planos, digamos assim, que a pessoa pode contratar para realizar
nessa mudança na vida. Eu acho que é importante reconhecer que eu sou uma pessoa imperfeita e eu não curo ninguém, mas eu ajudo a pessoa, às vezes, a encontrar a peça que falta para ela e ferramentas práticas para que ela possa se transformar. Então, eu sou apenas uma ferramenta do todo, né? Então, não sou nenhum curador, não sou ninguém de relevância. Eu sou apenas um cuidador. Então, um orientador, um facilitador Eu gosto da e um estudioso. Um estudioso. Então, assim, eu atendo, eu faço masterclass, eu dou workshops, tenho o canal da qual eu faço também a minha entrega, né, que é um estudo para mim, mas é uma entrega exatamente para que a gente mude, né, para que a gente conecte pessoas e mude esse plano consciencial que está tão baixo, né, para que a gente realmente eleve essa vibração consciencial das pessoas. Então, convido vocês a seguirem lá no canal. Tem o meu WhatsApp pelo link da bio, para quem quiser saber mais sobre atendimentos. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre tudo que a gente falou aqui, manda lá na DM. E sou muito grato a você pelo convite. Não, foi demais, assim, essa live já estava para acontecer faz tempo, e claro que no Setembro Roxo ela é mais especial, porque alcança o mundo inteiro, né? A gente teve gente aqui do Chile, do Peru, aqui assistindo, da Argentina. Gente, essa live vai ficar salva, com certeza, essa é a parte 2, a parte 1 já está salva, vai ter a parte 2 salva também, vou postar agora mesmo, e eu coloco sempre no YouTube para quem não tem acesso ao Instagram. A gente já recebe mensagens, às vezes, lá no Facebook de gente de terceira idade, ou então gente que fala, eu queria que minha mãe assistisse, mas ela não tem Instagram. Então vai pro YouTube, mas a gente não tem um canal no YouTube para conteúdo do YouTube, é só para colocar as lives ali e o pessoal ter acesso, mais para alcançar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então eu queria te agradecer, André, muito obrigada. Bom, eu sou fã de carteirinha, tá, gente? Então, assim, eu vou falar que é maravilhoso, que é para vocês seguirem, que é para fazer atendimento, que é para fazer tudo, porque ele é incrível mesmo. Ele é essa pessoa 24 horas mesmo. Às vezes ele dá umas estouradas. Todo mundo tem um ponto fraco. Mas é isso, gente. Muito obrigada, André. Eu que te agradeço e assim, parabenizo por esse trabalho, assim, por auxiliar tantas pessoas, né, por ajudar nessa orientação de pessoas que realmente estão passando por isso e não sabem muito como fazer e o que fazer. Então, eu acredito muito que esse trabalho, né, e esse convite, inclusive, auxilie muitas pessoas e fico muito grato por fazer parte disso. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa terça-feira para todo mundo. Beijo!